celebra-se a Páscoa, né? Toda a cristandade, nós podemos observar e perceber que há uma comemoração acerca deste momento, ocasião festiva que fica para trás apenas da festividade do Natal. Então, na cristandade há de fato uma atenção acerca deste momento, de todo um envolvimento, né, que nos envolve nestas ocasiões em que os nossos corações se voltam, né, para o entendimento acerca daquilo que aconteceu com Jesus, sua morte e ressurreição e todas as nuances que texto bíblico e também as verdades que nós podemos observar se expressa para nós, apesar de que muitas concepções errôneas e equivocadas são depositadas crenças e fé, e gerações inteiras ao longo de tanto tempo foram atingidas e alcançadas, fragilizando os pressupostos acerca do verdadeiro sentido da Páscoa. E a Páscoa, irmãos, é uma festa judaica, não uma festa cristã, é uma festa judaica. E essa festa judaica, ela tem como seu objetivo e como algo que foi marcante a 10ª praga do Egito, antes do povo sair do Egito, quando foi orientado o povo a matar um cordeiro e com sangue passar nos umbrais das portas, pois o anjo da morte haveria de passar, e todos os primogênitos que o anjo encontrasse naquela casa com a mancha do sangue nos umbrais das portas, não iria matar o primogênito daquela casa. E esta palavra passagem quer dizer Páscoa ou Pachad, Pachar, exatamente tem essa conotação de que Páscoa, a partir dali então Moisés institui a Páscoa e o povo de Deus passa agora a celebrar aquele momento, não é, juntamente com pães asmos e tantas outras coisas que está em volta daquele momento, daquela lembrança, daquele memorial. E, meus irmãos, esta de fato foi a razão que fez com que o faraó liberasse o povo para ir embora, para ir para a terra prometida, e de forma muito categórica, não é, assim aconteceu, e a partir de então começa-se então a celebrar este momento, um momento de libertação do povo que vivia ali já há 400 anos aprisionados. E foi então, irmãos, naquela noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, com exceção daqueles que cumpriram aquele ritual que foi ali ordenado, e matou do herdeiro do faraó, do filho mais velho do faraó, até os primogênitos de todos os outros habitantes do Egito, como também das primeiras crias do gado, de todo o rebanho. Moisés então, ao instituir, cria disto um memorial, que aí a partir de então todo o povo celebrava e celebra ainda. E meus irmãos, Jesus Cristo, ele foi traído, preso, morto durante a celebração de uma dessas celebrações de Páscoa, não é? Na quinta-feira, então, na noite em que antecedeu a traição ali, todo aquele momento, a sua ressurreição, não é, verdadeiramente falando, ocorreu então o ápice no domingo, logo cedo, após o sábado pascal, quando Jesus então, naquele momento que antecedeu todo o acontecimento da sua morte e ressurreição, ele institui agora a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Esta ceia, ela passa a ser agora a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Então, crentes não celebram a Páscoa judaica. Nós celebramos a ceia do Senhor, inclusive todos os domingos aqui, ao primeiro domingo do mês, nós nos reunimos para este momento. O nosso memorial foi transferido daquela Páscoa para agora a ceia, onde não tem mais cordeiro morto. O cordeiro já foi morto, já ressuscitou. Jesus. Nós agora vivenciamos um memorial diferente que o próprio Cristo ele instituiu no pão e no cálice, no suco de uva, no vinho, que ali representam. E quando com os seus discípulos ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A partir de então uma cisão acontece e nós cristãos não mais temos a Páscoa judaica como um padrão de seguir todo um ritual que se tem hoje, e passamos agora a vivenciar a Páscoa
conforme o Senhor Jesus agora instituiu na pessoa dele. E meus irmãos, assim sendo, cristãos precisam ter esta percepção clara, este entendimento, um entendimento correto acerca do que aconteceu, olhando para o sacrifício do cordeiro, não mais o animal que derrama-se sangue e passa nos umbrais das portas. Agora não, agora é Jesus, é o nosso cordeiro pascal, é aquele que de fato se deu a sua vida por inteiro para o seu sacrifício, e por ele, pelos méritos dele, podemos ter agora comunhão com Deus e a certeza da vida eterna por meio de Cristo Jesus. A Páscoa, irmãos, também não é um dia santo para nós, cristãos. Para os cristãos, poderíamos até considerar um dia santo, sendo o domingo que é o dia do Senhor. Pois foi no domingo que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E que importância, irmãos, nós temos dado ao dia do Senhor. Que entendimento nós temos tido acerca do dia do Senhor, do domingo. Temos um entendimento correto, temos vivendo, crescendo acerca deste entendimento. Se há um dia santo na vida do crente, é o domingo. Um dia para a gente parar do nosso trabalho, para não nos envolvermos com outras coisas que não fossem as coisas relativas ao Senhor Jesus. Quando assim fazemos, irmãos, nós estamos dando uma demonstração de fé, uma demonstração de obediência e de reconhecimento daquilo que aconteceu. Assim, meus irmãos, diante de tudo isso, por fim, coelho, ovo, chocolate, apetrechos outros, tanta coisa, bacalhau, sei lá, tanta coisa que se faz. Nada disso, irmãos, tem a ver com o sentido verdadeiro da Páscoa. Jesus não tem ligação nenhuma com essas coisas. E se gastam tanto, com isso. Pois de fato há uma crendice popular que apresenta-se então desta forma. E se passar a Páscoa e a pessoa não comprar um ovo de Páscoa, nem que seja desse tamanho, não teve Páscoa, não é? E precisamos, irmãos, de fato compreender que nas palavras do reverendo Augusto Nicodemos, ele em termos práticos, ele apresenta 3 opções para que nós crentes pudéssemos então nos envolver e entender acerca disso. Quando ele fala, precisamos então o quê? Rejeitar completamente, por causa dos erros e equívocos do mercado que existe em volta nestas ocasiões. Primeira opção. Segunda, aceitá-las normalmente e fazer parte da cultura brasileira, por exemplo. Mas a terceira e última, irmãos, deveria ser de fato a nossa perspectiva. Usar a ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa nos é dada no entendimento de que também reflete, irmãos, a ira de Deus contra os incrédulos. É a ira de Deus contra os incrédulos, é a Páscoa. Mas a Páscoa também é o retrato do amor de Deus pelo seu povo. Este é o significado pontual e verdadeiro e central. Para meditarmos então, irmãos, deste entendimento, deste contexto de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, e no capítulo 53, versos 4 até o verso 7, nós vamos refletir. Isaías 53, do 4 ao 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versos do 4 até o verso 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, ó Deus, me achego a Ti em oração, pedindo, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito. Neste momento, ó Deus, possamos compreender a Tua palavra, visualizar, ó Deus, este cenário tão extraordinário, ó Deus, que aprove a Ti assim estabelecer esse plano, incluindo o Teu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ó Deus, nos alcança nesta noite, Pai, que haja compreensão, ó Deus, do texto sagrado, e que sejamos alimentados pela Tua palavra. No nome de Jesus nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, este capítulo prediz o sofrimento do Messias, aquilo que de fato haveria de acontecer muito tempo à frente. Apresenta-nos também o porquê de tudo isso acontecer, como também as vantagens ou os resultados deste sacrifício predito por Isaías, que nos alcançaria salvificamente. Observe, irmãos, que um comentarista chamado Adam Clarke, ele escreve que este capítulo é um belo resumo das doutrinas mais peculiares e distintas do cristianismo, pois o cristianismo se sustenta na pessoa de Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. E isto, irmãos, de fato nos leva a uma condição de entendimento de que este capítulo 53 é um capítulo que traz uma profecia extraordinária acerca do Messias, do Filho, Jesus Cristo. Observe, irmãos, o que o nosso Salvador aqui, ele é falado, ele é apontado numa distância temporal de 700 anos, desta fala do profeta até o acontecimento. Em muitas gerações estiveram no meio desses dois momentos, e o profeta, ele fala de forma muito peculiar, como se de fato ele estivesse vendo aquele momento acontecer com os seus próprios olhos. E isto, irmãos, leva-nos ao entendimento, e concordamos até com alguns comentaristas, que ele fala com tanta propriedade que com quem de fato estava escrevendo quando o profeta Isaías, ele estava falando tudo isso. Quem quer que fosse, irmãos, há de fato um reconhecimento correto, que Jesus havia tomado suas enfermidades e tristezas sobre si próprio, para que ele de fato pudesse cumprir tudo aquilo que foi determinado pelo Pai, e que ele foi realmente, irmãos, um ferido de Deus. Aprove a Deus, em outro verso aqui, aprove a Deus moê-lo, aprove a Deus fazer com que ele vivesse e passasse por todo aquele sofrimento por minha causa e pela sua causa. Observe, irmãos, que olhando nesta direção, há muitos outros estudiosos que veem este capítulo não apenas como algo profético, mas como também uma confissão até do povo judeu, de considerar que o Messias de fato foi Jesus. Um dia eles haverão de reconhecer, e este dia nós esperamos que aconteça, pois os judeus, eles não entendem ainda que Jesus, eles não creem que Jesus Cristo, o nosso Salvador, foi o Messias, que o Messias ainda está por vir. Mas nós cremos nas palavras do profeta Isaías. Nós cremos que Jesus Cristo, ele veio em carne, como João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele passou por todo esse martírio pelas nossas vidas, nos alcançando salvificamente pelos seus próprios méritos e pela sua garantia, pela sua aliança no seu sangue, nos deu a salvação. Nós queremos desta forma, irmãos, e o capítulo 53 traz de fato isso de forma muito clara, trazendo detalhes e trazendo fundamentos que são extraordinários, que nos coloca nesta condição de crentes em Cristo Jesus, e mostrando-nos aqui de forma muito categórica o sacrifício que Jesus teve que passar para que o plano perfeito pudesse ser realizado. Na passagem, irmãos, que nós lemos, o livro de Isaías explica a razão do sofrimento sem paralelo de substituto divino, pois é como se o profeta estivesse ao pé da cruz, olhando para cima com Maria, com Marta, com João, e olhando o Cristo ali ensanguentado, o Salvador sofredor, ao dizer os dois primeiros versos que nós lemos: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Parece, irmãos, que eles estão vivenciando aquela cena, aquele cenário tenebroso, que aparentemente apresenta-se como uma derrota, visivelmente falando, humanamente falando. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus,
ele sofreu primeiramente por ser ele o próprio Deus que de sua glória desceu para cumprir, e um plano redentivo estabeleceu-se então para que ele pudesse assim realizar, mas também sofreu como homem. Ele sofreu as dores de tudo aquilo que ele de fato estava previsto para viver. O Senhor Jesus, ele sofreu as contusões dos golpes de vara. O Senhor Jesus, ele também teve partes dilaceradas da sua pele pelos açoites, ferimentos penetrantes pela coroa de espinhos que foi ali cravada em seu crânio, como também, meus irmãos, as perfurações com os pregos e com a lança do seu lado arrancaram-lhe parte de sua barba. Assim a palavra de Deus assegura-nos: a morte de cruz era uma morte violenta, violentamente física e absurda. Jesus se deu por isso, e calado ele não reclamou, ele não se maldizeu, mas antes ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade. Ao final está consumado, e antes ainda disse: perdoa eles que não sabem o que estão fazendo. Esse era o Jesus, esse foi Jesus, o nosso Salvador, que viveu esses momentos, irmãos, tristes, humilhantes e horripilantes. Mas olhando então para os versos 4 e 5, quando então o profeta Isaías fala sobre este poema extraordinário, podemos chamar de poema, irmãos, a passagem que é repleta de tantas dificuldades interpretativas, por conta de tantos detalhes e daquilo que foi predito lá no Gênesis. Agora se vê então o descendente da mulher agora tendo partes de sua trajetória detalhados, mostrando então com mais luz, com mais clareza aquilo que haveria de acontecer 700 anos depois. Observe, irmãos, que é uma profecia inacreditável e profundamente irônica acerca daquele que é o Messias, aquele que viria com poder e glória para então estabelecer um reino aqui extraordinário. Observe, meus irmãos, que o Messias havia de vir, sim, o Messias havia de vir para cumprir a sua missão, e as razões pelas quais essa profecia são inacreditáveis à época é porque, irmãos, ela desafiava as expectativas profundas e fundamentais do povo de Deus naquele tempo, pois as pessoas estavam aguardando outras coisas. As pessoas estavam querendo não ver um Cristo que viveu este martírio, porque eles queriam que o Senhor Jesus ele viesse como Messias para ser o vitorioso final sobre as nações, um reinado onipotente, a sua glória eterna. E o que se via então, irmãos, é o que há de fato predito, é que havia de fato algo humilhante a ser aguardado por ele, pelos acontecimentos, algo humilhante, derrota prevista, rendição à morte e o desprezo dos homens. E aquele povo então, ao ver essas palavras do profeta Isaías, de fato os corações deles, eu imagino como ficaram em ver agora e aguardar tão ansiosamente o Messias que haveria de vir para viver momentos tão tristes assim. Mas eles não tinham ideia de que vitória se estava construindo, o que é que de fato estava por trás de toda uma trajetória de vida divina aqui, humano divino, assim como foi Jesus. E meus irmãos, além disso, eles aguardavam que fosse uma pessoa com outras dimensões. E a gente pode ter plena certeza, irmãos, porque quando Jesus ele morreu no domingo, ele ressuscitou, e aqueles irmãos que iam para a aldeia de Emaús, eles expressavam na fala deles exatamente este sentimento. Como é que pode? Como é que pode Jesus agora? E aí? E a nossa fé? Como é que fica? O poderoso Messias prometido que haveria de vir, parece que eles não estavam cientes, irmãos, do que o profeta Isaías tinha dito. Eles não acreditavam, eles estavam em crise, eles estavam entregando os pontos. Quando Jesus mesmo ele se aproxima daqueles homens ressuscitado e demonstram para eles no final daquela caminhada uma nova perspectiva, que Jesus ele haveria de ser então agora colocado em um patamar elevadíssimo de glória, de honra e de poder. De fato o Senhor ressuscitou, esteve com eles naquele momento, irmãos, mas este era um pensamento incrédulo, difícil de conciliar,
um Messias vitorioso com um Messias daquela forma predita, como o profeta Isaías, ele assim diz. Isaías, irmãos, profetizou isso, usando um tempo verbal chamado passado, profético ao mesmo tempo. Ou seja, ele fala de algo, de eventos futuros, como se já tivessem ocorridos, com tanta riqueza de detalhes, com tanta coisa fundamentada. E assim, meus irmãos, nestes versos que nós lemos, o 4 e o 5, há um relato dos sofrimentos de Jesus. Também o desígnio de tanto sofrimento. E, meus irmãos, foi por nossos pecados, queridos, foi em nosso lugar que o Senhor Jesus sofreu. E nós não poderíamos esquecer disso um dia só da nossa vida. Nós não deveríamos, irmãos, esquecer daquilo que o Senhor Jesus fez. E parece que a gente só lembra disso quando a gente abre o texto e lê. Quando a gente fecha a Bíblia e vamos para a nossa semana de trabalho, a gente esquece. E a gente faz pouco caso com a nossa própria vida, com atitudes que Deus diz assim: meu filho, veja o que eu fiz por você. Meu filho, desperte-se. Olhe para o Senhor Jesus. Em outras palavras. E parece que a gente vive um cristianismo fajuto, sabe? Pequeno, que não influi nem contribui, que tanto faz se é doce ou se é salgado, dá no mesmo, porque a gente esquece dessas verdades, que foi por nossas transgressões, foi pelas nossas iniquidades. Nós não somos bons não, irmãos, nós somos ruins. O ser humano é caído. Se não for Jesus na nossa vida, quem somos nós? Capazes das piores atrocidades, das piores rebeldias. Mas foi Ele, irmãos, que com seu terno amor, com a sua graça tão grandiosa, derramou sobre as nossas vidas seres imerecidos, que merecíamos mesmo, era o inferno. E nós temos dito isso aqui, porque é assim que a palavra de Deus nos coloca. E simplesmente nós fazemos, Ele morreu na cruz por mim. E pronto, e acabou isso. Parece que não tem efeito nenhum. Parece que não há entendimento algum acerca daquilo que nos envolve graciosamente, irmãos. São pecados, queridos, que o ser humano ama. Vivemos no nosso próprio mau caminho como seres humanos, do qual nós amamos e gostamos e nutrimos. Queridos amados, cegos caminhando para o inferno, nós é que merecíamos de fato aquela cruz. Aquele era o nosso lugar. Era ali para estar Ivan ali, pregado naquela cruz ali, levando chicotado de arrancar pedaço mesmo. E assim era também o seu lugar. Mas Ele se deu por nós. Ele cumpriu no nosso lugar. Ele esteve lá naquela cruz, mas não está mais. Ele está ressuscitado. Ele está agora à destra do Pai, o Todo-Poderoso, reinando e governando e nos sustentando com a sua destra. Não podemos, irmãos, esquecer dessas verdades. O céu nos aguarda, irmãos. O céu nos espera. Mais um pouquinho de tempo e a gente vai estar lá. E esse pouquinho de tempo é porque o que é uma eternidade para isso aqui? Isso aqui não é nada. Isso é a nossa vida, é um copo com água lá na praia do Tambaú. Joga na praia, pronto. Não vale nada. 80 anos de vida, e daí? Tem uma eternidade te aguardando, irmão. Que não tem fim. Não vai ser só 8 mil anos, nem 80 mil anos. Vai ser uma eternidade agora com Ele. E meus irmãos, a Páscoa, queridos, tem que ter este significado. Tem que nos levar a esta condição, levar a este entendimento, a este reconhecimento de que, graças a Deus, que o favor dele nos alcançou. Graças a Deus que fazemos parte disso aqui. Foi Ele que foi por mim. Ele foi por mim. E meus irmãos, olhe só. Os nossos pecados, irmãos. Um comentarista diz que são representados por aqueles espinhos que foram cravados na cabeça de Jesus.
Espinhos que historiadores contam do tamanho de um dedo indicador, cada espinho. E fizeram ali uma coroa e colocaram na cabeça dele para a coroa não cair. Bateram com um porrete para que ficasse cravado na cabeça de Jesus. Sangramento de crânio, segundo especialistas e estudiosos, é um local com muitos vasos sensíveis e que o sangue tem muita fluidez. Imagine o que é ter o seu crânio cravado por muitas perfurações. Quem sabe o sangue escorria até pelos olhos, impedindo até que Jesus enxergasse. E ele não poderia fazer assim, porque a mão já estava aqui amarrada para cá e para cá. Observe, irmãos, os pregos em suas mãos e seus pés. E para conferir se ele tinha morrido, um soldado pega uma lança e perfura a lateral do seu tórax. Ele foi entregue à morte, irmãos, por nossas ofensas. Seu sofrimento foi o preço que ele pagou para nos comprar graciosamente. Ele comprou o direito sobre nós que o pecado tinha nos tirado. Foi ele, irmãos, Jesus. Foi por ele que fomos salvos da ruína eterna. Pela sua expiação, irmãos, feita por nós pecadores, a nossa dívida então foi finalmente paga. E este é o único caminho de salvação. Jesus Cristo ressurreto. Não é Maria, não é Antônio, não é nossa isso, nossa aquilo, não é tradição, não é personagens, seja ele qual for. Foi Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Foi ele, só nele. E assim, queridos, não há mensagem maior do que essa. Jesus Cristo pagou o pagamento integral do nosso débito espiritual quando morreu em nosso lugar. Está pago integralmente. Deus agora pode nos salvar com a sua graça, olhar para nós e nos enxergar como justificados por conta de Jesus. Jesus Cristo pagou tudo o que precisava ser pago para que nós recebêssemos o dom da salvação, porque a salvação é dele, não é um mérito humano, não sou eu que me salvo, mas é a graça envolvente dele, é o poder penetrante do seu amor que estilhaça o nosso interior completamente e abre os nossos olhos e os nossos ouvidos e as portas do nosso coração e das nossas entranhas e do nosso ser completamente, para reconhecermos que só Jesus é o nosso Salvador, para a glória de Deus Pai. Observe, irmãos, que no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E meus irmãos, que coisa! Observe, irmãos, que esta era a nossa condição espiritual, uma condição terrível, uma condição primeiramente desgarrados, conforme 1 Pedro capítulo 2 e o verso 25 diz: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor da alma de vocês. Pedro então reforça este mesmo conceito de que desgarrados nós estávamos. E uma ovelha desgarrada, ela está desprotegida. Uma ovelha desgarrada, ela está perdida. Uma ovelha desgarrada, ela não sabe nem para onde está indo. Ela não tem condução, ela não tem direcionamento.
ela não tem ninguém que possa cuidar dela, ela está perdida. Assim era a nossa condição, mas o texto também diz que cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E Juízes, irmãos, 21, 25, conota-se então na fala desta passagem exatamente aquilo que acontecia conosco. Quando o texto diz: naqueles dias não havia rei em Israel, ou seja, ovelha desgarrada não tem pastor para cuidar. Não havia rei em Israel, porém cada um fazia aquilo que parecia bom aos seus próprios olhos. A ovelha desgarrada, para ela está tudo bom. Para onde ela for, para onde o vento a levar, está tudo tranquilo. Assim, irmãos, é a nossa condição quando nós estávamos desgarrados, caminhando pelos nossos próprios caminhos, achando que eles estavam todos corretos, e que tantos ainda hoje andam desta mesma condição. E quando falamos acerca de Jesus, do bom pastor, do pastoreio, daquele que nos salvou, rejeita-se, porque está debaixo do pastoreio de Cristo, daquele que morreu por nós. É estar debaixo de obediência, é estar debaixo de negar-se a si mesmo, é estar debaixo de tomar a cruz, é estar debaixo de você tem um caminho a seguir, siga-me. É estar debaixo de reconhecer que agora não mais desgarrados nós estamos, mas agora nós estamos agora no caminho, o caminho que nos leva ao céu. E é isto que a palavra de Deus nos assegura, irmãos. E as escrituras então dão aqui um registro claro da nossa vida real. A humanidade, irmãos, como um todo, ela é rebelde, ela caminha na sua própria vontade. Mas os crentes em Cristo Jesus, eles não andam na sua própria vontade, mas vivem para fazer a vontade do seu mestre. Isso dói. Às vezes nós temos que negar a nós mesmos e dizer: eu queria isso, mas Jesus não quer. Por ele não querer, eu vou me submeter à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Observe, irmãos, que a rebeldia em que a humanidade se caminha, ela existe, se coloca, se mergulha, de não dar ouvidos às palavras do seu Criador. Cada um de nós, irmãos, estávamos desgarrados e buscando os nossos próprios caminhos. A menos, irmãos, que por intermédio da ação salvadora de Jesus, Ele foi lá onde nós estávamos. Ele falou ao nosso coração. Assim como aquela brisa que falou com Elias lá na caverna. Ele falou ao meu coração e ao seu. Disse: ei, tu me pertence. Você é meu. Você é minha. Você é povo de exclusiva propriedade minha. Você agora tem um pastor e um rebanho que você vai ser incluído neste rebanho. Existe novidade de vida para você. O inferno que te aguarda, eu mudei a tua rota, tu agora tens uma eternidade com a minha pessoa. Jesus foi lá, irmãos, onde nós estávamos, desgarrados, espalhados, quem sabe lá por onde, nos nossos conflitos, nas nossas lutas, na nossa loucura. Ele nos tomou pelos seus braços e nos trouxe para a sua luz. Jesus assim fez. E meus irmãos, o Senhor fez cair então sobre ele, o Senhor nosso Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade, visto que pecamos, irmãos, ele então morreu por nós, para que com sua morte nós pudéssemos então morrer com ele também. Pois 2 Coríntios 5, 14 e verso 15 diz: pois o amor de Cristo nos domina. Glória a Deus por isso, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram com ele. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esta agora é a nossa nova perspectiva, a nossa nova condição.
Foi pelo sacrifício da morte dele que com ele nós morremos e ressuscitamos com ele para uma nova vida agora em Cristo Jesus. Mas isto acontecerá naquele último dia, quando as portas do céu haverão de se abrir e ele vier em poder e em grande glória, como juiz agora, para separar os que são dos que não são, para estabelecer a sua sentença de perdição eterna e de vida eterna. E aí estaremos agora para sempre com ele, no culminar de todas as coisas. Assim, meus irmãos, parece irracional que ninguém possa sofrer em nosso lugar. É algo irracional alguém morrer por mim. Mas este, irmãos, é de fato fato de graça, de julgamento, que assim Deus estabeleceu sobre Jesus. Ele tomou sobre si a nossa pena de morte que estava decretada. Ele se tornou a propiciação. Ele foi propiciação em nosso lugar, ou a expiação dos nossos pecados. Ele cobriu. Ele foi o nosso substituto. A pena de morte que era sobre nós, agora ele tomou a nossa frente e sofreu todo o impacto do sofrimento e da ira de Deus. Parece, irmãos, altamente improvável que alguém tão justo e tão bom pudesse então sofrer por um povo perverso e rebelde como nós. Mas ele assim fez. E este, irmãos, é aqui a expressão do grande amor de Deus, exibido então na crucificação de Cristo. A incrível história do seu grande amor teimoso, que nos toma, que nos dá paz e que nos levará para um reino de paz eterno. Jesus, irmãos, de fato é o ápice desta história de amor que nunca terá fim, pois ele é eterno e nesta eternidade nos aguarda para estar com ele. Observe, irmãos, que isto deve ter conotações profundas no nosso coração. Não podemos, irmãos, olhar para nós mesmos e entender de forma diferente aquilo que aconteceu em nós. E eu tenho certeza que há momentos na vida de cada um de nós que, ao esquecermos dessas verdades que estão sendo ditas hoje aqui, podemos perceber, irmãos, o quão medíocre às vezes nós somos, o quanto mesquinho nós somos com o reino de Deus. E poderíamos fazer tanto mais, poderíamos caprichar um pouco mais, poderíamos nos comprometer um pouco mais com esta causa, com este Senhor e com este reino que agora nós fazemos parte e não fazemos mais parte do reino das trevas. Parece que a gente negocia, sabe? Um pouquinho para cá, não, vamos equilibrar aqui, né? Peraí, aqui. Não, irmãos. Quando nós entendemos isto aqui que aconteceu conosco, os nossos valores, as nossas convicções, as nossas prioridades, elas são modificadas. E não precisa de atestado nem de vigia para isso. Basta olharmos para nós mesmos e ver o quanto comprometido nós somos com Ele ou não. Ou não. E isto deve ser algo a ser levado em consideração. Se formos para casa hoje pensando nisso, eu creio que já alcançamos um grande objetivo nesta noite. De pensar um pouco acerca de nós mesmos. Que Páscoa nós temos festejado, irmãos. Que Páscoa. Que entendimento nós temos tido. Observe, irmãos, que o verso 7, Jesus então cumpriu finalmente a sua missão e se deu por ela. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando Adão pecou, irmãos, um animal foi imolado, para que com a pele daquele animal fossem dadas novas vestes. Aqueles dois pecadores que se rebelaram contra Deus, numa expressão de amor àqueles dois que mereciam ser fulminados. E Deus diz assim: acabou.
se apresentaram ao Senhor com roupas de folhas de mato. Jesus disse: que é isso? Eu penso, um animal foi imolado, um sacrifício em favor de pecadores ali já foi desenhado. Havia de um cordeiro mais adiante ter que morrer também para a salvação também dos pecadores. Observe, irmãos, que desde então já se começa a desenhar tudo isso. E a comparação que o profeta ele traz, como uma ovelha muda não abriu a boca, nos leva a esse entendimento, irmãos, de que a ovelha de fato é um animal calado. Ela sofre, mas ela não faz escândalo, não faz barulho nenhum. Ela aceita. Por isso que nós somos considerados como ovelhas do pastoreio de Cristo. Porque não era para a gente reclamar, murmurar, fazer nada. Se temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso pastor, nosso provedor, nosso cuidador, nosso Redentor, devemos estar alegres por isso, felizes, satisfeitos, contentes nisso, porque isso já é basta. Não preciso mais de nada. Se para o crente ser alegre em Cristo tem que ter as coisas, então é pelas coisas, mas não por Cristo. Mas nesta figura, irmãos, de ovelha, assim ele foi comparado. Observe, irmãos, que ele nunca poderia tirar o pecado que mancha a alma do homem de uma outra forma. O próprio Deus assim estabeleceu. O cordeiro havia de ser imolado, havia de morrer. E ele calado, ele foi para a cruz. Ele não reclamou, não se maldisse. Desde o início, irmãos, Deus assim decretou. O sangue precisava ser derramado. O sangue precisava ser derramado. Assim como lá no Egito. Mais um feixe de luz, um flash de luz, foi ali estabelecido quando Moisés disse: mate o animal. Pega o sangue e passa. O anjo da morte há de vos proteger. O sangue do cordeiro que precisava ser morto. Precisava o sangue ter este significado, esta importância que é figurada hoje na ceia do Senhor. Observe, irmãos, que toda essa estrutura trazida então foi em resgate pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Deus, irmãos, estava irado, e para que a sua ira fosse apaziguada, precisava ter de fato o sacrifício daquele perfeito, do novo Adão em perfeição. A ele nenhum pecado imputado, nenhuma culpa, nenhum defeito, mas ele indo à cruz como ovelha muda. E Jesus, irmãos, fez isso. Ele fez isso por cada um de nós. Ele se deu pelo resgate das nossas vidas. Ele fez isso amorosamente. Ele fez isso graciosamente. Ele fez isso se dando completamente por esta causa, por este plano perfeito que foi desenhado pelo próprio Deus. E meus irmãos, e no terceiro dia ele ressuscitou, e era um domingo. Por isso que o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, irmãos. Qual é hoje o nosso nível de relacionamento e de entendimento e de envolvimento com este dia? Qual? Nós temos priorizado este dia como para o Senhor? Ou a gente tem negociado esse dia com as mais diversas coisas? Recebi um vídeo hoje no finalzinho da tarde sobre isso. O pastor Alain René, que vai vir para cá no final desse ano, gravou um vídeo bem rápido, curto, falando sobre um livro que foi escrito há algum tempo. Acho que o contexto deve ser esse.
E esse texto deveria ser distribuído com algumas igrejas da época, como o livro dos esportes que poderiam os crentes fazer no dia do Senhor. E meus irmãos, de forma tenebrosa, muitos pastores hoje, eles mesmos negociam o dia do Senhor, não dando a devida importância. A quantidade de pastores vibrando pela vitória do Mengão, vibrando pela vitória do Palmeirão, do Vascão, da Fórmula 1, da pescaria, não está no gibi. Passando um péssimo exemplo do entendimento que significa esta verdade. O dia do Senhor, irmãos, é do Senhor. Se eu sou crente, eu preciso entender que o dia do Senhor é dele, não me pertence. Existem exceções? Claro. A palavra de Deus prevê isso. Existem funções específicas que sim. Mas e o restante? Meus irmãos, a gente percebe, irmãos, em nossa própria vida, quando de fato nós priorizamos este dia ou não. A gente percebe. E um termômetro maravilhoso é que quando de verdade nós olhamos diante do espelho e dizemos assim: eu não sou esse crente que prioriza o dia do Senhor, não. Nós sabemos no profundo do nosso coração se nós priorizamos ou não. Não precisa ninguém dizer nada. Aí a gente vai e percebe que a gente não dá a devida importância a isso aqui. A gente sabe lá no fundão, no fundo, que verdadeiramente o dia do Senhor, não, eu estou crescendo nessa ideia. Ou nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, irmãos, ou pertencemos a este reino, ou entendemos que a nossa vida deve ser vivida não para nós mesmos, ou então o que é que eu estou fazendo na minha caminhada cristã? Eu vou quando der. O dia do Senhor eu vou, depende, se aparecer um negócio bacana a gente negocia. Como? Os nossos irmãos puritanos deram suas vidas por este dia aqui, pelo dia do Senhor. O vídeo mostra isso claramente. Para hoje eu pegar e negociar o dia do Senhor com qualquer coisa. Qualquer motivo é motivo de eu negligenciar o dia do Senhor. Como? Qual é o fundamento com que eu me aguardo nisso? Eu me ancoro com o quê? E meus irmãos, eu estou falando, irmãos, amorosamente, para que nós sejamos despertados, para que nós vivamos alinhados com estas verdades bíblicas, que não estou sendo eu que estou criando ou confeccionando um argumento aqui, não. É a palavra quem diz para mim e para você. Jesus, ele se deu por nós. E o dia da sua ressurreição, que é o dia mais extraordinário, da vitória dele sobre a morte, que rompeu todas as barreiras que o prendia naquele túmulo, agora estará à destra do Pai. O dia em que a sua igreja, o seu povo, deveria estar alinhado a este entendimento. Temos vivido uma geração, irmãos, terrível, e não precisa ir muito longe, porque quando é na segunda-feira de manhã que todos nós vamos ter que sair para trabalhar, se tiver com dor de cabeça, toma um Dorflexzinho e vai trabalhar. Tá chovendo, aparece guarda-chuva, aparece tudo, capa, aparece o que for, mas no dia do trabalho a gente não falta. Não é assim que funciona? Eita, faltou o dinheiro da passagem, arranja uma carona e vai. Eita, minha roupa está meio assim, peraí, vou no guarda-roupa, estou pronto. Mas quando é o dia do Senhor é uma dificuldade. Eita, parece que vai chover. Eu vou dizer ao pastor que eu não vou botar uma mensagem no grupo que eu não vou poder ir hoje, não, estou meio assim. Ninguém diz estou meio assim quando é para trabalhar, para ganhar.
Aí a prioridade, fala mais alto. Irmãos, precisamos rever, não só nós aqui, mas o povo de Deus na terra precisava rever os seus próprios conceitos. O que é que nos move, irmãos? O que é que nos move nesta terra como filhos de Deus, que fomos comprados por este preço aqui, por este preço? O que nos move? Precisamos pensar nisso, irmãos. Observe, queridos, que de uma forma gloriosa, maravilhosa, o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2, verso 9 até o verso 11. E depois de tudo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome dele se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi humilhado, sendo ele o próprio Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas adotou a figura de escravo, de servo, e viveu todo o sofrimento, passou por tudo. Mas depois o Senhor o exaltou, Deus o exaltou acima de tudo e de todos. E o apóstolo Pedro, no capítulo 13, o verso 22, disse: o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Não existe ninguém acima de Jesus. Ele está lá na glória, está lá intercedendo por nós. Ele está lá aguardando o comando do grande Deus. Dizer, qual é o dia que a gente vai lá buscar o povo? Vamos trazer os habitantes para o novo céu e a nova terra, onde estaremos eternamente com eles. Aqueles que me obedeceram, aqueles que viveram para a minha glória, aqueles que se deram as suas próprias vidas, sacrificaram suas próprias vontades, seus próprios egos, para viver para a minha glória e para o louvor do meu nome. Eu quero buscá-los. Eu imagino que até há uma expectativa. E isso, irmãos, é a verdade que deve permear o nosso coração. É a verdade que deve invadir o nosso interior de forma completa, consciente e concisa. Não estamos vivendo aqui, irmãos, de brincadeira, queridos. Há de fato um motivo muito grande e superior, propósitos que nós nem conhecemos todos, pois Ele assim fez, nos alcançando graciosamente para o louvor da sua glória. E louvor da sua glória é nós sermos sal e luz, exalarmos o bom perfume de Cristo, para que todo aquele que olhe para nós encontre em nós as marcas de Jesus, como servos do Senhor, escravos do seu poder e do seu nome. E aí, meus irmãos, como tem sido a nossa vida? Como estamos caminhando? Esta, irmãos, é a Páscoa que nós devemos pensar. Esta é a Páscoa que deve bradar e ecoar no nosso coração. É o entendimento daquilo que nos incluiu salvificamente para toda uma eternidade, não para momentos de alguns anos aqui na terra. Porque um dia tudo ficará. Um dia tudo ficará para trás. E um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. O louvor pode vir para cá, que nós vamos cantar com os irmãos enquanto eu concluo com algumas palavras. Nossa Páscoa, irmãos, reside nessa esperança, a esperança de voltar para casa. Esta esperança, até cumprirmos, irmãos, de forma consciente a nossa participação na ceia, que figura simbolicamente os elementos do sacrifício de Jesus, anunciando a morte dele até que ele venha. Isto é de fato algo extraordinário na nossa vida. Assim, queridos, um dia no Egito, aqueles que não tinham sangue
espargido nas portas dos umbrais, o anjo da morte levou-os. Morreram, sofreram a morte. E se no nosso recinto aqui existe alguém ainda que não professa esta fé em Cristo, como cristãos verdadeiros, servos do Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador de suas vidas, você corre um grande perigo. E quem está dizendo isso é apenas a minha voz aqui, mas as palavras do Senhor estão aqui. Se você ainda não fez este reconhecimento, a qualquer momento, quem sabe para você as portas da graça irão fechar. Quem sabe será tarde demais. Quem sabe a situação poderá ser irreversível diante de uma eternidade que lhe aguarda. E depois que a morte chegar na nossa realidade de vida, não há mais o que fazer. Não tem mais agora bicho morto, animal morto, não tem mais agora sacrifício, qualquer tipo de ritual, nada vai mudar aquilo que já está determinado. E a palavra agora é para você. Nada substituirá o coração arrependido. Quem sabe este tempo está chegando. Quem sabe o quadro complexo perpassará os primogênitos do Egito e alcançará a sua vida de ovelha desgarrada, que vive no seu próprio caminho achando que está tudo certo. Para nós, irmãos, que já reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, que nós possamos, irmãos, nos arrepender dos nossos pecados e pedir a graça do Senhor que nos sustente a cada dia. E quem aqui no nosso meio não fez ainda este reconhecimento desta graça salvadora, este reconhecimento que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, não deixe para depois. Faça isso de coração e logo. Una-se àqueles que já festejam com o Cordeiro de Deus. Nós já alcançados, festejamos com o Cordeiro de Deus, pois já encontramos, ou melhor dizendo, já fomos encontrados pelo grande Senhor Jesus, o nosso Salvador. Precisamos, irmãos, nas nossas reuniões aqui, dominicais, chegar aqui depois daquela porta ali, com um coração extraordinariamente alegres, felizes, de olhar para os irmãos e dizer: meu Deus, obrigado por essa comunidade, obrigado, Senhor, porque esse povo vai estar comigo lá na glória, e com vibração no coração cantar a esse Senhor, louvar a esse Senhor Jesus, ser gratos a Ele por tudo que Ele tem proporcionado, sejam de dificuldades ou de coisas que são adocicadas ao nosso coração, não interessa. Precisamos entender, irmãos, que nós saímos de uma condição de trevas para uma condição de luz em Cristo Jesus. E isso não foi por conta da gente, não foi por mim, não foi por você, foi por Jesus. Ele decidiu fazer assim. Ele nos salvou do império das trevas. E naquele dia, eu quero ouvir da boca de Jesus, diante de todo mundo que estará curvado, reconhecendo verdadeiramente Ele era o Senhor. Eu quero ouvir: vinde benditos de meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Adentrai para o gozo eterno, para o descanso eterno. E eu quero encontrar você lá, amém? Louvado seja o Senhor. Fiquemos de pé, vamos cantar ao Senhor.